Vamos lá, iniciei a gravação. Bom, hoje a gente tem como tema, né, principal, algo importante, algo polêmico, né? Se vocês pesquisarem na internet, olharem aí, vocês vão ver muitos, né, mas muitos vídeos mesmo no YouTube. Vocês vão encontrar muito conteúdo na internet, em sites e assim por diante, tá? Sobre essa temática, tá? Então o que acontece? A entrevista de emprego, né? Na minha opinião, nada mais é do que um bate-papo, tá? Acho que se a gente enxergar essa situação desta forma, vai ficar muito mais fácil de a gente conseguir se deparar com esse momento, né? Que nem todo mundo tem tranquilidade e se sente à vontade numa entrevista, tá? Então, o que seria uma entrevista de emprego, né? Uma entrevista é uma análise, né? É onde você analisa a empresa e a empresa te analisa, né? E dentro dessa análise a gente possa encontrar dentro do entrevistado, né, dentro do candidato, as características, né, o perfil que a empresa ela deseja em seus colaboradores, né, nos seus empregados, né, nos seus ilustres colaboradores, tá? Então assim, gente, não existe fórmula mágica. Começa por aí, tá? O pessoal acha que existe um remédio milagroso, existe uma receita que nem receita de bolo, faz isso que vai dar certo, tá? Não existe exatamente uma fórmula mágica. Existem orientações, né? Assim como na escola o professor orienta, né, os alunos a estudarem, na sua casa, o seu pai, a sua mãe, a sua família também te orienta para que você estude, tá? Não existe uma receita mágica para uma entrevista de emprego, certo? Tem gente que acredita, né, nas estrelas, acredita nos astros, né? Acredita numa questão de energia, né? Acredita em capacitação, em qualificação, né? Na verdade, tudo isso é um conjunto de fatores que a gente vai agregando, né? A gente agrega valor ao candidato, a gente agrega valor à pessoa que ali está sendo entrevistada. Acho que o maior segredo, né, a gente vai ver algumas dicas, além das dicas, a gente também vai ver, eu vou dar, né, algumas direções, eu vou passar um testezinho, não é prova não, tá, gente? É um teste para você analisar o seu perfil. Acho que o grande segredo para que você tenha um sucesso em uma entrevista de emprego é você ter um objetivo já traçado, tá? Eu vejo e me deparo aí, já são muitos anos trabalhando com aula, né? E trabalhando com um adolescente, né? O público jovem de uma maneira geral. Eu vejo muitas pessoas sem objetivo, né? É mais ou menos aquela situação. Eu tô na balada, eu começo na balada escolhendo, né? Passou 1, 2, 3 horas, eu vi que não rolou nada com ninguém, né? O que aparecer é lucro, né? Eu vejo muitos assim nesse desespero. O que aparecer para mim é lucro, né? O que aparecer aí de oportunidade eu encaro. E
isso acaba sendo algo muito negativo, tá? Porque isso é notado, isso acaba transparecendo na hora de uma entrevista. Então, antes de eu começar a falar qualquer coisa que está na apresentação montada, é importante que você tenha foco, você tenha objetivo. O que você quer? E a partir do momento que você tem esse objetivo traçado, você precisa adquirir ferramentas para conseguir alcançar essa sua meta, tá bom? Então vamos lá. Algumas dicas, né, para que você tenha um bom desempenho na entrevista. Detalhe, novamente, ressalto. Você encontra muito disso na internet, você encontra vários vídeos na internet falando, relatando sobre entrevista, comportamentos e assim por diante, né? Então, tudo que você puder agregar de valor para você, veja todos os vídeos possíveis, imagináveis, leia dicas de diversos especialistas, né? Que isso vai te dar valor aí, vai te trazer valor, com certeza, tá? Bom, primeiramente, relacionado aí à pontualidade, né? Que a gente já verifica isso, né, durante a aula, né? Isso não é uma crítica não, tá, gente? É e não é, né? Que nem o Felipe entrou atrasado, a Amanda, né? Tem a Yara também se conectou agora, e tem alguns alunos que se conectaram aí depois do horário. Tenho certeza que cada um de vocês vai ter uma ótima justificativa, tá? Mas a pontualidade, ela não é uma qualidade, tá? A gente precisa entender isso. A pontualidade, ela está relacionada ao dever de você cumprir as suas tarefas, tá? E toda tarefa, ela tem um horário para início e um horário para término, tá? No caso do foco aqui, que é o tema entrevista, é fundamental que você se programe, que você se organize, tá? Que você verifique o endereço, verifique o trajeto, verifique o transporte, né? Que você possa verificar tudo, né? Referente ao local que você vai fazer a entrevista, para que você não chegue atrasado e que você tente manter aí uma pontualidade de pelo menos 15 minutos, tá? Agora, por que esses 15 minutos? Porque você vai chegar, você não vai chegar correndo, você não vai chegar afobado, você vai chegar com tranquilidade. Dá tempo de você cumprimentar as pessoas que ali no ambiente está, né? Com 15 minutos de antecedência, dá tempo de você ir até ao banheiro, né, ao toalete, tomar uma água, né, tomar um café, pegar uma revista ali, dar uma folhada na revista ou no jornal. Então, esses 15 minutos servem para você se ambientar, né, para você ficar ali de acordo com o ambiente que você ali se encontra. E tentem levar isso também para a sua vida profissional, né? Chegar no trabalho com os 15 minutos de antecedência, 10, 15 minutos, porque dá tempo de você dar uma relaxada, respirar, dá tempo de você interagir com as pessoas, dá tempo de você organizar o seu local de trabalho, tá? Então, é importante que você tenha essa organização aí, tá? Não chegue demais, cedo demais, tá? Não chegue cedo demais. Por que não chegue cedo demais, gente? Porque se você chegar cedo demais, você atrapalha a organização das pessoas que ali estão, tá? Que ali estão
fazendo a entrevista, né? Porque a pessoa que vai te entrevistar, ela não está ali somente para fazer a entrevista, ela faz outras atividades dentro da empresa. E isso pode, não que seja ruim, tá, gente? Mas isso pode trazer uma impressão de ansiedade, né? Que você está com pressa, né? E não é isso que a gente quer transparecer nesse momento, tá? E como eu já havia dito, né, você procurar saber o local com antecedência, né, da entrevista. Só que a entrevista, eu vou falar uma coisa aqui, e muitos de vocês vão perceber que a entrevista ela começa a partir do momento que você entrega o currículo, tá? Ali você já está sendo avaliado. Mas quando você recebe um telefonema sendo convidado, né? Porque a entrevista ela não é obrigatória. Começa por aí. Você não é obrigado a ir na entrevista. Mas a partir do momento que você atendeu o telefone e você se comprometeu, você aceitou ir na entrevista, né? Você precisa ir, tá? Então já no telefonema você está sendo entrevistado, você está sendo avaliado. As pessoas elas já avaliam o seu tom de voz, analisam o seu interesse para com a entrevista. Então é importante você fazer algumas perguntas e você anotar isso, né? Eu cansei de entrevistar pessoas, de eu fazer a seguinte pergunta: você já ouviu falar no nome da empresa? E a pessoa falar que não, né? Então, peraí, se você nunca ouviu falar no nome da empresa, por que que você se candidatou para essa vaga? Tá? Então, viu que gerou uma pergunta dentro de uma resposta que você deu? Né? Então, por isso você pesquisar ali, ele fala procurar com antecedência, né, o local. Não é só o local, mas é a empresa em si, né? Importante no telefonema você pegar o nome da empresa completo. É importante você anotar o telefone lá, né, um telefone para contato da empresa. Importante você anotar o nome da pessoa que está ligando para você. E durante o telefonema você sempre fazer a tratativa com a pessoa ao telefone, falando o nome da mesma, né? Então, um exemplo, a Ana Júlia que está te ligando. Então, você tratar a pessoa do outro lado pelo nome, né? No caso aqui, o exemplo que eu dei é a Ana Júlia, né? Tá? Então, isso é importantíssimo. Eu canso de pegar candidato que não pega o nome da pessoa que marcou, né? O nome. Então, isso pode ser e acaba sendo utilizado por algumas empresas como método de avaliação aí, né, na sua entrevista. Uma coisa que é muito difícil de ficar, né, tranquilo, calmo, manter a ansiedade controlada, né? Teve um aluno hoje pela manhã que me relatou que é muito ansioso, né? Então eu imagino quando acontece de você ser ansioso, e eu também sou ansioso, tá, gente? A aula começa às 8h20, né? Eu já tô ali com a barriga formigando ali, enquanto não começa a aula eu não fico tranquilo, tá? Então eu também tenho ansiedade, mas a gente precisa trabalhar essa ansiedade, transformar ela em tranquilidade, né? Para que a gente consiga chegar no resultado esperado. Porque às vezes você não ser tranquilo
Você não fala de forma calma, você não deixa a pessoa falar e você não presta atenção no que está sendo perguntado, está sendo falado, né, pela outra pessoa. Então, é muito importante a tranquilidade, tá? E isso, existem técnicas de respiração, técnicas de meditação, enfim, existem várias teorias, várias técnicas que podem ser utilizadas para você trabalhar a tranquilidade. Uma outra coisa também é você não se enrolar com as palavras, né? Tentar falar de forma difícil. Tente falar da forma mais simples possível, da forma mais clara possível e também seja objetivo, né? Responda o que está sendo perguntado para você. Saiba ouvir, né? É um grande desafio hoje em dia, né? As pessoas não conseguem ouvir as outras. Responder, né, somente o que foi perguntado e não faça movimentos exagerados, repetitivos, né? Cumprimentar as pessoas, né? Hoje tá meio complicado, né? Apertar a mão, dar abraço, dar beijo, enfim. Mas numa situação normal, você vai cumprimentar a pessoa, sempre olhe no olho dela, né? Não aperte a mão dela, não cumprimente, não seja muito brusco, né, no que você vai fazer ali no aperto de mão, tá? E a sua apresentação, né? Quando a gente fala em sua apresentação, a gente fala no seu vocabulário. No caso das meninas, na maquiagem que está sendo utilizada. No caso dos meninos, o cabelo cortado, barba feita, né? A gente está também falando na questão da roupa, né? Do traje, da indumentária que você está usando, né? Então, é importante aí termos esse cuidado, né? Esse apreço aí. Não exagerar muito no perfume também, né? Os meninos e as meninas. E uso de acessórios, tá? Seja verdadeiro. As pessoas tendem, na entrevista, tentar se passar, né? Criar uma situação que não condiz a elas, tá? Então seja verdadeiro, né? A entrevista também ela serve como um aprendizado para você se autoavaliar e poder verificar o que você pode estar melhorando em você, tá? Então, quando for perguntado em sua qualificação, né, o que você faz, o que você está estudando, o horário que você estuda, é importante que você seja sincero. Está estudando? Fala que está estudando. Se está fazendo faculdade, cursos técnicos, cursos profissionalizantes, retrate. Porque isso é algo que vai agregar valor para você. A empresa ela quer dentro do candidato a pessoa mais bem qualificada do mundo trabalhando para ela, né? Então, é importante você estudar, é importante você se qualificar, mas é importante que você também tenha os comprovantes, né? Porque lá na hora da entrevista, você pode falar que, né, fala inglês fluente, que você domina, né, os aplicativos de planilhas eletrônicas, que você sabe trabalhar com todos e sabe criar e formatar diversos documentos, né? Mas tá, e o comprovante, né? O certificado que realmente hoje, infelizmente, as empresas elas não querem somente que a pessoa saiba fazer,
Ela tem que saber fazer, tem que saber fazer muito bem feito, mas ela também quer um comprovante. Então é importante que você tenha diplomas, que você tenha certificados, porque isso vai agregar valor para você. Eu vou dar um exemplo. Quando você compra um tênis, né? Isso eu falo de mim, né? Eu cheguei a comentar até com a minha esposa de um tênis lá que já faz anos que eu tenho ele, que é um tênis de marca, né? Não vou falar que marca para fazer propaganda, mas você acaba pagando caro, mas você tem uma durabilidade muito grande, né? Então você paga pela marca, mas você também paga pela qualidade daquela marca, né? Se você for comprar o mesmo tênis no Xing Ling, né? no Piratation, você vai pagar mais barato, mas você não vai ter a mesma durabilidade, você não vai ter a mesma qualidade, tá? Então é importante você entender isso, que a sua qualificação, os seus diplomas, os seus certificados, eles são fundamentais para que você tenha um bom rendimento na entrevista, né? Eu costumo falar, né, citar um exemplo. Você prefere ser uma Coca ou prefere ser uma Dolly, né? Não desmerecendo as marcas, né? Mas o que tem mais visibilidade dentro do mercado? A Coca-Cola ou a Dolly? Não só no mercado, mas no mundo, né? Então, a qualificação ela vai valorizar o seu perfil aí, tá? Importante, gente, muito importante. É importante que todos tenham documentos, né? É importante que você tenha o seu RG atualizado, que você tenha CPF, que você tenha o título de eleitor. Se você já tem 16 anos, é importante que você tire o seu título, né? É importante que você tenha carteira de trabalho. Então, que nem, por exemplo, a carteira de trabalho ela é digital. Então, você pode baixar o aplicativo, caso você ainda não tenha, e pode já ter a sua carteira de trabalho, né? O RG atualizado também, né? Tem muitos aí que tem o RG de quando era bebezinho. Aí não é legal, né? Tá? Então é importante você tirar um RG atualizado. O CPF, né? Você tira o CPF, não existe mais o cartão físico, né? Existe a numeração, mas você pode entrar lá no site da Receita Federal e imprimir, né, um papelzinho lá com a numeração do seu CPF, né? Mas no RG você consegue deixar lá o número do RG, CPF, número do PIS, enfim, dá para colocar alguns números de documentos no RG, tá? E os diplomas, né, os certificados de todos os cursos que você tem, que você fez, né? É importantíssimo isso daí, tá? Uma outra coisa também, é importante você estar preparado para o que as empresas, o que a gente chama de dinâmicas, tá? O que é uma dinâmica? Eu gosto muito de fazer dinâmica, tá? Quando eu falo sobre entrevista de emprego, porque é uma forma de você deixar as pessoas tranquilas. É uma forma também que você consegue deixar as pessoas muito nervosas. Mas o fundamental da dinâmica é você conseguir extrair dos candidatos, das pessoas, o que ela é de verdade. Então você tem dinâmicas aí para falar em público, você tem dinâmicas para tentar descobrir pessoas que são líderes, né? Dinâmicas para a gente ver aquelas pessoas que tomam decisão, tomam iniciativa. Então existem diversas dinâmicas. Então é interessante que você vá para a internet e pesquise na internet quais são as dinâmicas que são mais utilizadas pelas empresas.
E é interessante, são dinâmicas que você pode fazer em casa, né? Você pode fazer com os seus familiares. Então é interessante que você faça uma pesquisa e verifique. É bem bacana. É gostoso também de fazer a dinâmica, tá? E as finalidades das dinâmicas, como eu disse, é você poder extrair, né, o melhor das pessoas, mas também para você verificar as pessoas que têm raciocínio lógico, solucionar situações em curto prazo, liderança, se você suporta pressão, como que você lida com pressão, né? A sua superação nos desafios, tá? E a gente entra aí numa outra questão que é o comportamento, né? Como eu disse, na entrevista a gente encontra vários personagens, né? As pessoas, elas vão para a entrevista não como ela é de verdade, ela vai ali como um personagem, né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, depende da análise, né? Então a dinâmica, ela serve para poder dar uma quebrada nesse personagem, tá? Mas entre tudo, né, o seu comportamento tem que ser verdadeiro. Você tem que agir na entrevista como você é, com, né, guardado as suas proporções, mas como que é você na sua casa, com seus amigos. Natural, ser você mesmo, né? Não minta, não omita, tá? Porque o interesse da entrevista não é somente você passar na entrevista, mas é que você permaneça na empresa durante anos e anos. E se você mentir ou omitir algo na entrevista, você pode até passar na entrevista, pode ser até contratado, mas será que você vai permanecer dentro da empresa? Né? Porque uma hora a verdade ela vai aparecer, né? Sempre seja profissional, tá? Até mesmo nas suas respostas, tá? Seja objetivo, transparente, fale de forma clara, né? Se tiver dúvidas, pergunte, tire as dúvidas para poder responder, né? Tente ajudar sempre os companheiros aí também que estão na entrevista, ali numa dinâmica em grupo, e não seja prolixo, né? Uma pessoa que enrola muito para responder, para falar, né? Tá? Então, aqui nós temos algumas orientações sobre a entrevista. Eu vou deixar anexado lá na sala Google isso daqui para vocês, tá? Não é prova não, tá? Não é prova. Vocês vão olhar, vão pegar um caderno aí de vocês, uma folha em branco. Vocês vão ler as perguntas e vão responder essas perguntas. Então, pergunta A, qual é a alternativa? E assim por diante. E aqui no final você tem um gabarito, tá? Nessa folha você vai colocar, não precisa colocar tudo, pode colocar só o gabarito, tá? Então você vai, depois que respondeu as perguntas, você vai colocar aqui quantas vezes você respondeu a alternativa A. Então, respondeu 3 vezes, coloca aqui. A alternativa B, a mesma coisa. C, D. Então você vai responder e depois você vai contar, né, as perguntas que você respondeu A, coloca aqui, B e assim por diante. E aqui ela tem uma análise, né? Se a sua maior pontuação foi A, né? Aí você coloca, você vai ler aqui A, sua maior pontuação foi B, e assim com os demais, tá? Isso daqui é o que a gente costuma chamar de um teste vocacional, né? Um teste de personalidade aí, tá bom? E aí eu vou parar a gravação aqui, tá bom, gente?